Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais este vídeo com a recapitulação da lição de jovens. Olha, a gente está aprendendo nesse primeiro trimestre que fidelidade é um estilo de vida e doar é um termômetro da nossa vida espiritual. A gente viu isso na semana passada e vimos também nessa semana quando estudamos a história de Caim e Abel, doação e conflito. Então, vem comigo e vamos ver os principais pontos da lição. Na tirinha da semana, Caim se questiona por que a sua oferta foi rejeitada. E aí se ouve uma voz do céu dizendo, eu conto ou vocês contam? Olha, não sei para vocês, mas para mim ficou claro que não adianta ofertar o que eu quero, mas o que ele pede. Entregar o que eu quero não significa fazer o certo, por mais que a intenção seja boa. A tirinha está ligada diretamente com o texto-chave da semana, Gênesis capítulo 4, verso 1 a 7, que fala sobre a oferta aceita de Abel versus a oferta rejeitada de Caim. Cuidado para não ofertar o que quer e receber o que não deseja. No domingo vimos a história de um pastor jovem que teve uma cirurgia mal sucedida e não podia fazer outra porque não tinha forças suficientes. Naquela cama de hospital, refletindo sobre todas as situações desconfortantes que estava vivendo, ele chegou a imaginar que Deus o havia rejeitado. Naquele momento de escuridão espiritual, um sentimento de revolta e amargura começou a queimar em seu coração. Depois de uma noite inteira conversando com Jesus, ele foi visitado por uma enfermeira que orou com ele e após isso, ele foi melhorando até ganhar alta. Aquele homem saiu do hospital com a certeza de que Jesus o havia curado naquela noite. Essa história nos mostra o tema principal da semana, a importância das ofertas regulares. Assim como esse jovem pastor, Caim teve a escolha de se rebelar ou de aceitar a soberania de Deus. Hoje, nossa fé também é provada da mesma maneira. Nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, ofertando o que Ele nos pede. Nossa decisão determina nosso destino eterno. Na segunda-feira, vimos que a amargura precede a rebelião. É isso que nós vemos na história de Caim. O egocentrismo tomou conta do coração dele a ponto dele questionar a justiça e a misericórdia de Deus. Então, ele decidiu parar de olhar para Deus e passou a olhar para si mesmo. Já Abel decidiu confiar na redenção prometida. Ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo a autoridade e sabedoria de Deus. Caim até tentou convencer seu irmão a se unir a ele em rebeldia, mas a reação firme e determinada de Abel, exaltando a lei de Deus como sendo algo bom e agradável, o enfureceu ainda mais. Abel convidou seu irmão para adorar a Deus como o Senhor havia ordenado, mas Caim, cheio de amargura e fúria, cedeu à violência, matando seu irmão. Abel foi morto por confiar. Sabe, queridos, existe uma diferença entre confiar no Senhor e apenas afirmar que confia. Adoração não é uma questão do que eu quero que ela seja, mas o que o Senhor estabelece como princípio. O conceito de primícias é muito interessante na lição de terça. Depois do dízimo, os primeiros frutos da colheita eram oferecidos como oferta, expressando esse princípio. Primeiro, Deus. Ou seja, Deus em primeiro lugar em nossa vida. Além de ser um meio de adorar a Deus, a oferta é também um ato de gratidão, um reconhecimento de que Deus nos oferece além daquilo que a gente precisa. As ofertas regulares são motivadas pelas bênçãos recebidas por Deus e devem existir sempre que houver acréscimo de renda. A oferta deve promover uma mentalidade de adoração e não uma mentalidade de doação. E existe uma diferença muito grande entre as duas. Veja, na mentalidade de doação, nós temos a tentação de pensar que nós somos os donos do recurso e, consequentemente, seus benfeitores. O problema dessa mentalidade é que, por achar que nós somos o dono do recurso, a gente anseia por reconhecimento, tipo um tratamento especial, sabe? Nós precisamos dar lugar a uma mentalidade de adoração e não de doação. Qual a diferença? Nessa abordagem, Deus é o benfeitor e nós somos seus administradores. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós reconhecemos
que ele é o verdadeiro filantropo. Assim, toda vez que ofertamos como um ato de adoração, nós estamos celebrando algo que recebemos dele e atribuímos a ele toda a glória. Nossa oferta será adoração quando reconhecermos que Deus é o verdadeiro benfeitor. A autoconfiança pode se tornar um traço negativo de caráter. O ser humano usa sua independência, o seu livre-arbítrio para escolher a quem ele vai se submeter. E a gente viu isso no hipertexto dessa semana através dos textos. O primeiro texto diz para a gente honrar a Deus com as primícias da nossa renda. O segundo texto, muito conhecido, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos convida a fazer um autoexame para saber se nós estamos na fé. A pergunta é: está Cristo habitando em mim? Como tenho refletido isso na minha vida? Esse foi o terceiro texto. O quarto texto responde por que Caim assassinou seu irmão. Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. O quinto texto diz que todo que vai até Jesus, ele não lançará fora. Qual é a relação desses textos com a história de Caim e Abel? Vai pensando aí nos paralelos para comentar na classe, beleza? Eu vou destacar aqui um texto. Mateus capítulo 6, verso 33. Lá diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa que a vontade de Deus vem em primeiro lugar, acima da minha vontade. Se Caim tivesse colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, o egocentrismo não teria levado ele a duvidar da palavra de Deus e ir contra ela. Se ligue aí nesse recurso interessante de aprendizado, a rede semântica. A rede semântica é um mapa mental que você constrói a partir de uma palavra e correlaciona ela com outras do mesmo sentido. Por exemplo, na semana passada a palavra foi harmonia, que pode se relacionar com paz, beleza, em conjunto com coerência, leveza, entendeu? Agora é sua vez. A palavra da semana é rebelião. Faça sua rede semântica e comente com os outros na classe. Quinta-feira. Além de reconhecer Deus como benfeitor, o sistema de ofertas também aponta ele como redentor. Abel e Caim sabiam muito bem que aquele sacrifício representava a redenção, mas Caim não reconheceu a oferta como um benefício para ele mesmo. O seu orgulho levou ele a pensar que ele era mais inteligente que Deus e escolheu interpretar as orientações de Deus dentro da sua própria ótica conveniente de adorar, ignorando as orientações daquele que é adorado. Caim tinha o poder de escolha, cabia a ele dominar ou ser dominado. Deixar nossas escolhas nos dominar acaba em arrogância e amargura. Os conselhos apresentados nos textos de Ellen White dividem as pessoas em dois grupos: dependência própria e dependência de Deus. A escolha sempre será do ser humano. Ou escolhemos seguir a orientação indicada por Deus, ou arriscamos em confiar nos nossos próprios méritos. E aí, qual será a sua escolha? Bom, pessoal, essa foi a lição dessa semana e espero que você esteja preparado para fazer os melhores comentários na sua classe. Até mais!